sobre o tema, o retorno de Jesus, dia de júbilo e desespero. O retorno de Jesus, dia de júbilo e desespero. A palavra do Senhor, registrada pelo autor aos Hebreus, capítulo 9, versículos 27 e 28, assim diz: E assim como aos homens estava ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Normalmente, a gente não gosta muito de pensar sobre a morte. Ela provoca alguns sentimentos e tem algumas razões. Eu vou especificar apenas duas, porque nós não gostamos de pensar sobre a morte. Uma que realmente ela nos separa de quem nós amamos. E nesta terra nós não encontraremos mais. E isto causa em nós uma sensação de muita tristeza e nós preferimos não ficar pensando muito na morte. A outra é que a morte carrega em si a promessa de juízo, lá de Gênesis capítulo 2, dizendo que aquele que pecar morrerá. E esta morte sela o destino eterno, com Cristo ou sem Cristo. Então, normalmente, esse senso de juízo, muitos preferem não ficar pensando na morte, justamente por causa desta decisão, desse juízo aplicado também na morte. A dúvida cruel sobre o nosso destino, ela é camuflada muitas vezes pelo desejo ou pela busca ou por ignorar o assunto. Eu prefiro ignorar, eu prefiro não pensar no assunto, uma vez que eu não sei o que vai acontecer. Então, muitas pessoas preferem viver a vida como se fosse uma eternidade, deixando para a morte para o último dia, para o acontecimento, e não se preocupando com o que realmente vai acontecer, o que acontecerá após a morte. E essa dúvida, o que leva então a essa ausência de pensar sobre a morte, ela corrói a alma daquele que não tem certeza para onde vai, ou que tem certeza e sabe que não vai para a eternidade com Jesus. Ela corrói, ela destrói, ela machuca a alma quando você pensa na questão morte. Os dois versículos em tela estão inseridos num texto que retrata a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo. E o autor começa no versículo 23 falando sobre a maneira repetida dos sacrifícios realizados no Antigo Testamento e apontando para o sacrifício perfeito de Cristo, que esse sacrifício não foi o mesmo sacrifício, porque ele era perfeito no sentido de ser uma só vez, a sua eficácia, e ao invés de adentrar casas feitas por mãos humanas, templo feito por mãos humanas, o Senhor Jesus adentrou o céu. Ele não se limita às coisas do homem, ele está acima, ele é superior, ele é perfeito, ele é eficaz. Tanto o sacrifício como a própria oferta pelo sacrifício tem essa perfeição, e a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição, e ao adentrar o céu, ele aniquilou o pecado, ele destronou o pecado, ele tirou a posse que o pecado tinha sobre parte da humanidade, sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que creem no seu nome, e isto foi efetuado por esta eficácia do sacrifício de Cristo. Os versos para a nossa meditação nos oferecem lições preciosas que devem ser observadas com muito cuidado, com muito temor e submissão aos desafios apresentados. Eu quero fazer apenas duas divisões, espero não gastar aqui muito tempo, porque eu preciso que você pense muito nessas duas divisões desse texto. A primeira divisão, o primeiro assunto é que a morte sela o destino do homem. Quando você ouve isso, você fala assim, mas estou cansado de ouvir isso. Talvez você não tenha pensado neste quesito como você deveria realmente pensar.
Primeiro, esse texto e esta afirmação que está no versículo 27, e aos homens está disposto a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, destrona pelo menos duas heresias que nós estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia. E a primeira é a reencarnação, de que o homem morre e depois ele se reencarna, depois vive, sofre mais, reencarna de novo e vai passando para o aperfeiçoamento no contexto de reencarnação. O texto diz que não. O texto diz que o homem está disposto a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, o que tem é o juízo. Outra heresia também que é destronada neste versículo é a oração pelos mortos, que é uma doutrina romana. É você interceder por aquela pessoa que morreu, para Deus ter misericórdia, tratá-la no purgatório e tirá-la do purgatório e colocá-la no céu. Também está fora de contexto, e este versículo e esta afirmação também tira a possibilidade pregada pela igreja romana. E aí está dizendo, morreu, juízo. Então não tem como você mudar, alterar este destino. Não há mais oportunidade após a morte. Tudo gira em torno desta vida. Nossa decisão aqui sela o estado após a morte. E como é que eu posso provar isso? Lucas 16, 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então essa doutrina, ela deve ser suficiente para nos despertar a uma vida de preocupação referente à morte, a pensar na morte. Eu não estou dizendo nem ansiar, no sentido de buscar a morte, e nem também ignorá-la, mas nós precisamos saber que a morte virá, e a morte põe fim às oportunidades, sim, e nós trataremos disso numa aplicação final. Vejam bem, ele é taxativo, e ao homem está proposto morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. São duas coisas: a nossa morte e, em seguida, o juízo final. A segunda parte que eu quero tratar aqui, depois eu vou aplicar as duas partes ao nosso coração. Enquanto a primeira avisa que a morte sela o destino do homem, a segunda parte diz que o retorno de Jesus é incondicional à fé do homem. Ele voltará. Olha só o versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Assim como a morte e juízo são certos, a volta de Jesus também o é. Há muitas pessoas que estão achando que a volta de Jesus está demorada. Há muitas pessoas que ignoram isto, chegam ao ponto de pensar que ela não voltará mais, ele não voltará mais. Já ouvi pessoas dizendo o seguinte, desde que eu sou criança eu ouço falar que Jesus voltará, e ele nunca voltou. Só que esquece que o seu tempo de vida é muito curto, e que Deus tem o tempo determinado dele. Certa feita, os discípulos estavam preocupados e perguntando a Jesus quando seria o dia que ele voltaria para reinar na terra, e claro, eles estavam pensando num contexto muito mais humano, e Jesus diz para ele, não vos compete saber data que o Senhor determinou e reservou para a sua autoridade. Então, o Pai sabe o dia, esse dia já está determinado, e esse dia acontecerá. Jesus voltará, e aqui o texto está dizendo, assim como ele nasceu e como ele morreu, ele também voltará, e ele voltará justamente para aplicar esse juízo que na primeira parte nós acabamos de ouvir. Será um maravilhoso dia para aqueles que esperam, que aguardam para a salvação. Imagine só, imagine aquele momento em que o povo de Deus presenciar a volta, o retorno de Jesus.
E aí então a alegria que reinará, não só naqueles que estiverem aqui, mas principalmente naqueles que foram mortos por causa de Jesus, os chamados decapitados de Apocalipse, porque eles, a sua alma clama perante o Senhor por justiça. E aí ele pergunta para o Senhor: até quando, Senhor? E o Senhor responde: fiquem calmos, ainda tem mais gente para morrer pelo meu nome. Quando chegar o final, sim, eles serão julgados. Então, para essas almas, para aqueles que já estão lá com as almas no céu, na presença de Deus, e para aqueles que estiverem aqui na terra, eles ressuscitarão, o nosso corpo será transformado e encontraremos com o Senhor para o juízo final. O Senhor voltará, mas será um bom dia para aqueles que estiverem com o Senhor, mas será um terrível dia para aqueles que estiverem fora do Senhor. Aqueles que não aguentaram não permaneceram na espera, não permaneceram na esperança do retorno do Senhor Jesus. Certa feita, disse Thomas Watson: cada gota de misericórdia concedida aos ímpios nesta vida será transformada em ira sobre eles. Já imaginou nisso? Já pensou nisso? Você acorda recebendo misericórdia de Deus. Você vive com a misericórdia de Deus. Você dorme com a misericórdia de Deus. Você acorda de novo com a misericórdia de Deus. Só que esta misericórdia na vida dos ímpios, ela será depois, cada gota de misericórdia ministrada sobre a nossa vida e sobre a vida do ímpio, para o ímpio, isso será transformado em ira de Deus. Em ira de Deus. Por isso, então, esse dia do retorno do Senhor, ele tem esse caráter de grande alegria, mas também de grande desespero. Pensando nisso, eu quero então tratar com você agora o que isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida. Por que eu estou falando sobre isso? E por que eu devo pensar na morte? E por que eu devo pensar no retorno de Jesus? Parece que a igreja está dormindo. Parece que ninguém ama mais a Jesus. Ah, meus irmãos, parece até que nós precisamos ser mais vivos. Parece que nós gostamos mais das coisas materiais, somos mais felizes das coisas materiais. Parece que nós amamos mais estar numa diversão, num local onde eu posso ter o esporte, onde eu posso ter bate-papo, onde eu posso brincar na piscina. A nossa alegria está nas coisas terrenas e nós não podemos pensar assim. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, a morte põe fim a nossas oportunidades, sela o nosso destino. No entanto, embora a segunda parte pareça demorada, você não sabe o dia da sua morte. E eu não gostaria que você chegasse na presença de Deus com a cara tão emburrada, tão feia, tão entristecida, tão para baixo, como se você não amasse a Jesus. Hoje à tarde, Damares e eu chegamos na nossa sacada ali da nossa casa e começamos a olhar. E tinha uma multidão descendo debaixo de chuva com criança no colo, indo assistir o futebol. Chovendo. E eu disse para Damares: quantas pessoas deixam de ir ao templo porque está armando chuva com o seu filho? E aqueles estavam levando o filho para ser um torcedor de futebol, de um time de futebol, debaixo de chuva e sem guarda-chuva. E muitas vezes com muito mais alegria do que nós estamos na presença de Deus. Ah, irmãos, nós precisamos parar e pensar um pouquinho. O gozo na presença de Deus tem que transformar o nosso coração. Tem que haver alegria pelo Senhor. Se não há alegria da salvação no seu coração, o problema não é dos outros, é seu. Se não há na minha vida, o problema tem sido entre mim e Jesus. Jesus tem que ser essa alegria, e eu tenho que saber que o que me separa desse grande dia não é a idade. O que me separa desse grande dia, do encontro com Jesus e de aguardar o juízo, é simplesmente um infarto fulminante. E ele pode acontecer daqui a pouco na minha vida ou na sua vida. Não há data de validade para você que você possa determinar. Quem fez, colocou, e ele não revelou para nós quando será o vencimento. Por isso, igreja, eu conclamo você a se alegrar no Senhor. Você é aquele que espera no Senhor. Você tem a maior bênção da sua vida. Você tem a riqueza maior desta vida. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de emprego. Você não precisa de amizade para se alegrar, porque você tem a maior alegria, a esperança do homem, que é o Senhor Jesus Cristo.
Alegre-se no Senhor. Clame pelo Senhor. Está difícil, então dobre o seu joelho. Quem sabe há algo na sua vida e você precisa confessar para o Senhor. Quem sabe que você está encobrindo alguma coisa. Quando você encobre o seu pecado, a tristeza vem para o seu coração. Jesus é suficiente para a sua vida ou não? Ele é a maior riqueza da sua vida ou não? Se é, então se alegre no Senhor, que a alegria da salvação seja maior, que ela suplante todo o sofrimento da sua vida. Irmãos, olha Filipenses, Paulo está preso, ele nem sabe se vai sair, e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como nós somos tristes, como pode ter alguma coisa errada? Será que é com Jesus? Não, não é. Será que é com o irmão? Não, o irmão não tem nada a ver comigo, com Jesus, o negócio é eu e Jesus, entre mim e Jesus, não tem a ver com você. Então eu preciso buscar essa alegria, porque eu não sei o dia que será o dia da minha morte. É por isso que nós, quando morremos, ou quando morre um cristão, e no meu sepultamento, podem louvar ao Senhor com muita alegria, porque eu estarei feliz na presença do Senhor. Podem cantar mesmo, pode exaltar o Senhor mesmo, que pela misericórdia dele eu estarei na presença do Senhor, porque a morte me tirará algumas coisas que eu odeio na minha vida. A morte tirará muitos sofrimentos que eu passo na minha vida, mas ela tirará também a oportunidade de pecar. Eu não mais pecarei. E eu aguardarei o juízo final, porque olha só o que diz aqui, assim como o Senhor foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, eu estou nesses muitos, e se eu estou nesses muitos, eu tenho que ter a alegria da salvação. Eu preciso ser alegre no Senhor Jesus, eu preciso vibrar no Senhor Jesus, eu preciso vibrar porque Ele está cuidando de mim, Ele está me assistindo. Olha, nós pregamos aqui na quarta-feira passada, fechando o capítulo 8 de Romanos, eu retornei a uma assistência do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Olha só, Ele está conosco. Agora, já imaginou você estar com uma pessoa que você ama de cara fechada? Uma pessoa que você ama emburrado? Uma pessoa que você ama, eu quero convidar você para ir na minha casa para comemorar comigo o meu aniversário. Aí você chega lá e fica, desculpe, não vai comer cachorro quente. Porque não tem mesmo, né? Porque não tem. Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença de Jesus, nós vivemos na presença de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus. A morte que leva-nos para o juízo, diz o apóstolo Paulo, ela não poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Irmãos, nós somos o povo de Deus. Nem esta morte que nos leva direto para o juízo pode nos separar do amor de Deus, mas por outro lado, ela também pode. Então eu quero lhe conclamar a pensar na sua vida aqui agora. Pense dentro de você, olhe para dentro de você, converse com você mesmo aqui agora. Como está a sua vida? Como você tem vivido? O que mais te alegra? O apóstolo Paulo, olha só o que ele escreve no livro de Atos, olha só o que ele diz, capítulo 20, versículo 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O seu contentamento estava na obediência ao Senhor Jesus. Não importa se ele viveria muito ou pouco, não importa se sofreria muito ou pouco. E o versículo que antecede diz que o Espírito Santo havia lhe mostrado que ele sofreria em todas as cidades que ele passaria, mas diz, não importa. O que importa é a minha obediência ao Senhor e fazer o nome dele conhecido. Essa era a alegria de Paulo, essa deve ser a sua alegria, a minha alegria. Então pense na sua vida, como você está vivendo? Você está pronto para encontrar com o Senhor agora, pela morte? Você não sabe o dia da sua morte. Por outro lado, eu tenho familiares, eu tenho amigos, eu tenho
pessoas que eu conheço e pessoas que eu não conheço, que ainda não estão incluídos na família da fé. Eu estou tranquilo enquanto eles estão correndo o risco de morrer de hoje para amanhã? Será que eu estou tranquilo ao olhar para um familiar, para um vizinho, para um amigo, ver ali na praça tantas pessoas e aquelas pessoas sem Jesus, e eu saber que elas podem morrer de hoje para amanhã, e eu não compartilhar com elas esse evangelho, essa verdade da palavra de Deus? Então isso deve me conduzir a consertar a minha vida, isso deve me conduzir a evangelizar, a falar o amor de Deus. Isso tem que nos impulsionar mais e mais a falar o amor de Deus. E com certeza o Espírito Santo lhe conduzirá nisso. Basta começar a conversar. E aí então alguém vai falar sobre o esporte, vai falar sobre o jogo de hoje. E aí você pode introduzir que, como um atleta corre para a vitória, o servo do Senhor também corre para a vitória final em Cristo Jesus. Você pode colocar isso na presença dele e apresentar a ele a solução para o mundo. Você quer que o seu parente, você quer que o seu vizinho, quer que o seu amigo, ou quer que alguém que está ali na praça, que você nem conhece direito, morra, você sabe que ele pode morrer, e você quer que ele morra sem ouvir a palavra do Senhor, na sua boca, da sua boca? Então, em nome de Jesus, pense nisso, porque a morte separa aquele que está lá do juízo final. Então, você precisa trabalhar isto. A segunda aplicação que eu quero apresentar para vocês, além dessa de um exame pessoal e uma divulgação da palavra de Deus, é que este dia que Cristo voltar, ele é o dia que marcará a nossa eternidade, com alegria ou com desespero. Pastor, mas já falou isso, vai falar isso de novo? Vou falar isso de novo. Sabe por quê? Porque parece que nós estamos dormindo para isso. E eu quero conclamá-lo a isso neste momento. Você sabe o que é o juízo final? Você está pronto para ter a sua vida projetada ali no último dia, sem ter o carimbo do sangue de Cristo? Você está pronto para esse dia? Veja bem, quando você morre, acabam-se as oportunidades. Mas quando Cristo volta, sela a pena e ela é aplicada àqueles que não temem ao Senhor. Você já pensou sobre isto? Você já pensou na seriedade que é isto? Então vamos primeiro para a outra parte. Vamos pensar, novo céu e nova terra. Jerusalém celestial, descendo. O mar, como símbolo de tribulação, não mais existe. Deus habitando com o seu povo. Não haverá mais choro. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte. As primeiras coisas passaram, e você agora está na presença de Deus. E você olha, está lá o apóstolo Paulo, está ali o apóstolo Pedro, está lá Abraão, está lá aquele seu cônjuge, ou aquele seu filho, ou aquela sua mãe, ou seu pai, ou um familiar que já morreu no Senhor, e você pode encontrá-lo. E de repente você olha, tem Moisés, e aí de repente você olha, tem outros irmãos que já partiram para a casa do Senhor, e de repente você olha e depara com a face do próprio Senhor Jesus Cristo. Se isso não mexer com você, meu irmão, está faltando conversão. Se isso não alegrar o seu coração, se não mexer com a sua estrutura, está faltando alguma coisa para você. Porque você e eu encontraremos com o nosso Mestre. Nós esperamos o Senhor e nós aguardamos, é certo que Ele virá, é certo que Ele virá. E isso nos mantém na esperança aqui nessa terra, porque esse dia acontecerá. E nós estaremos ali para sempre com o Senhor, e nós estaremos para sempre junto com o nosso Senhor, não mais agora numa distância, Ele intercedendo por nós lá enquanto estamos aqui, mas nós estaremos juntinho com o nosso Deus na nova terra e no novo céu. Não precisará mais de futebol, não precisará mais de filmes, não precisará mais porque o Senhor é a nossa plenitude.
Ah, meu amado irmão, que dia será esse? Você aguarda por isso? Você anseia por isso? Você olhar e de repente a última trombeta tocar, e de repente o céu se abrir, e de repente Cristo descer, e você saber que aqueles que ressuscitaram morreram, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e toda a igreja do Senhor subirá para encontrar com o Senhor nos ares. Que dia glorioso será esse dia! É por isso que o apóstolo Paulo falou: tenho certeza absoluta que a glória por vir, ela é muito, incomparavelmente superior a todo o sofrimento dessa terra. Você anseia pelo retorno de Jesus? Ou você prefere ficar mais um tempo bom aqui na terra para aproveitar os prazeres deste mundo? Se você prefere a terra, tem alguma coisa errada com o seu coração. Só de pensar que não mais pecarei, já é suficiente. Mas além de não pecar, eu não terei sofrimento. Além de não pecar e ter sofrimento, eu verei os meus irmãos que partiram antes de mim. Além disso tudo, eu verei a Jesus Cristo face a face. Mas, por outro lado, pense naqueles que não estarão na presença de Deus. Pense agora com tristeza, com piedade. Pense agora com compaixão. Pense agora. Ali haverá choro e ranger de dentes. O sofrimento será intenso a ponto de quem está lá desejar que quem está aqui, isso ainda na alma, sem o sofrimento, sem a condenação final, a consumação da pena, desejar que os irmãos não caminhem pelo caminho que ele caminhou. Imagine aquele que hoje vive o prazer da carnalidade. Muitas mulheres, muita bebida, muita droga, tudo longe de Jesus. E a hora que ele morre, ele percebe que tudo aquilo que ele viveu foi temporário, e o seu destino foi selado para a condenação eterna. Pense que não há mais retorno. Pense que Jesus não precisará de testemunhas para julgar, porque tudo que nós falamos está contra nós, ou a favor, no último dia. Pense naquele que você ama. Então comece a clamar por ele. Comece a chorar por ele. Comece a buscar o Senhor por ele. Além de você estar à presença de Deus, busque por essa pessoa. Clame por essa pessoa. Deus pode. Deus pode. Algumas pessoas são chamadas nos últimos minutos de vida, como foi com aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Ele foi chamado no último momento. Nós não sabemos o momento do chamado, mas Deus pode transformar o coração. Deus pode chamar e transformar a vida. E quando Deus chama de verdade, o chamado eficaz, Ele justifica. Ele justifica e Ele glorifica. Por isso não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado quando as pessoas estão mortas, caminhando do nosso lado mortas. Quando as pessoas estão ali na praça pedindo socorro. Eu marquei para essa semana conversar com um rapaz ali. Ele: eu não aguento mais, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Minha família não aguenta mais. E ver um jovem naquele estado, o meu coração está cortando por ele. Orar por ele. Orar por outro, e falar a respeito do Evangelho. A salvação compete ao Espírito Santo do Senhor. A nós compete a pregação da palavra. Você está bem, mesmo sabendo aquele que você ama não está na presença de Deus? Creio que não. Então comece a clamar por ele. Comece a orar por ele. Peça a Deus que entre no coração dele, que destrua a pedra que está ali, e que faça um coração de carne, e que o traga salvo para a presença da família da fé. A morte é certa, e ela nos põe frente a frente com o juízo. O Senhor Jesus é a solução
para o problema do homem, para o problema do mundo. E assim como a morte é certa, Jesus voltará. E eu espero que você esteja preparado para este dia e ansiando esse dia, mas que aproveite a sua oportunidade, aproveite a sua vida e, primeiro, clame a Deus por vidas transformadas. Segundo, pregue o Evangelho a essas pessoas, porque só quem pode transformar é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crer em Jesus, tanto judeus quanto gentios, gregos. Ele tem o poder para entrar, para minar, para quebrar, para refazer um coração. Não desista. Não desista daquele que você ama. Não desista do seu conhecido, do seu amigo. Não desista. Mas pregue para ele que vale muito. Agora, não dá também. Você convida para vir na igreja, ele chega, senta lá e olha para você, você está com a cara abatida, morta. Que Jesus é este? Que Jesus é este que estão pregando para mim, mas que estão na presença dele, fica de cara abatida? Não. Tem que ter alegria na vida, mesmo com lágrimas, tem que haver alegria na vida daquele que é do Senhor. O retorno de Jesus, para mim, será um dia de grande júbilo. Espero para que você também. Mas para muitos será um dia tenebroso. E eu espero que todo aquele que você conheça esteja incluído naquele que vai estar incluído na sua lista para a evangelização e na sua oração, para que o Senhor possa salvar e salvar o pecador. Deus nos abençoe e Deus tenha misericórdia de nós.